vamos acalmar para nossa aula, porque aqui eu quero que vocês comecem levantando a mão quem jogou ou assistiu. Se jogo, série, bastante gente, né? Gente, esse é o The Last of Us, né? Em inglês e em português a tradução é O Último de Nós. E basicamente, aí, pra quem não viu, é um jogo, né, que inspirou também uma série agora na Netflix, que fala sobre a infecção do fungo em um ser humano. E aí, é uma ficção, tá? E aí esse ser humano se torna um zumbi, porque ele afeta o sistema nervoso dele, e afetando o sistema nervoso dele, ele vai morder outro ser humano, e também esse fungo vai se proliferar por esporos, tá bom? E gente, agora levanta a mão quem sabia que foi inspirado em um fungo de verdade. Aí menos gente, né? Gente, esse aqui o gênero é o Ophiocordyceps. Então existem espécies desse gênero que vão parasitar algumas espécies de insetos. Abelhas, formigas, borboletas, que mais? Besouros vão ser infectados, tá? Por algumas dessas espécies. E igual uma série vai infectar o sistema nervoso deles, no caso das formiguinhas, a gente tem aqui até um esquema. Vai infectar a formiga, ela vai ter uns comportamentos não naturais, vai se agarrar em um lugar mais alto, se agarrando nesse lugar mais alto, o fungo vai emergir do corpinho dessa formiga e vai liberar os esporos. Liberando os esporos, vai infectar outra formiga e o ciclo continua formando esses bichinhos estranhos aqui, coitadas, aqui saindo o fungo dela. E agora eu quero ouvir de vocês. Por favor, me deem palavras-chave de como a gente pode relacionar The Last of Us e a pandemia do SARS-CoV-2, da Covid-19, que vocês já estão craques, eu sei. Pandemia, muito bom. Pandemia. O que mais? Que outra palavra-chave a gente pode usar? Parasitismo, infecção. O que mais? Isso, muito bom. Quarentena, né? Quarentena. Gente, a gente também pode falar em outra coisa, que é o quê? Essas espécies, elas vão infectar de animais ao ser humano. Como assim, né? Elas passam de um animal para um ser humano. Mas essas espécies não eram espécies específicas? Lembra que a gente já comentou isso? O que acontece? O que acontece é que há algumas alterações genéticas que sempre acontecem em populações. E alguns indivíduos, né, um conjunto de indivíduos, se torna mais apto a parasitar o ser humano. Mas como assim? Como chegou no ser humano? Isso aqui é um fenômeno que a gente chama de quebra de barreira, tá, gente? A quebra de barreira é justamente isso aqui que a gente viu. Então passa um parasita, um micro-organismo de animal, silvestre no caso, para o ser humano. E aí se torna uma doença, né, no ser humano. Uma doença como foi no caso da Covid-19, como foi a febre amarela, a zika, a chikungunya, tá? Foram todos casos, até mesmo a dengue, foram casos de quebra de barreira. E como que surge, como que é provocada a quebra de barreira? A quebra de barreira, ela vem da caça, ela vem do contrabando, vem do desmatamento, da perda progressiva de hábitats e de animais, da perda da biodiversidade de animais. Vem do uso de animais silvestres como pet, como comida, né? Gestão desses animais, através de atividades como a mineração, o garimpo, que vai minando, acabando cada vez mais com os ecossistemas, onde estão os hospedeiros desses micro-organismos. E aí, o que acontece? Diminui ainda mais a quantidade de hospedeiros que ele tem, daqueles animais, espécies específicos que ele tem. E aí o que ele encontra? Uma espécie super numerosa e existente em vários lugares do mundo, que é o ser humano. E aí ele passa para o ser humano. Outro caso também que acontece é que muitas vezes algumas espécies de animais mais resistentes
como o caso de roedores e pombos, se proliferam mais e elas entram mais em contato com os seres humanos, porque elas se dão bem nas cidades, né? Elas vão se proliferar ali no ambiente urbano e vão entrar com esse contato direto, levando ao surgimento de doenças. Então a gente vê muito como é um caso de questão de saúde pública a conservação, não é mesmo, gente? Da biodiversidade, dos hábitats, dos biomas. Não é só uma questão ética, não é só uma questão de que eles têm mesmo que serem preservados, mas também porque se eles não preservarem, a gente realmente morre por doenças ou por condições adversas da própria questão química e física que a gente perturba no nosso planeta. Tá bom? Então, para a aula de hoje, para finalizar, eu quero que vocês me tragam para a próxima aula uma atividade de educação ambiental que a gente vai discutir na próxima aula. Vocês vão escolher uma epidemia, tá aqui que eu trouxe para vocês, e vão elaborar uma história fictícia a partir disso. E a gente conversa.